nós não podemos mais imaginar a ciência como uma atividade neutra, tá certo? Mas ela precisa estar voltada para a sociedade em que ela se insere e encontrando os caminhos exatamente para que a gente possa viver não só em harmonia social, mas em harmonia também com o ambiente em que nós estamos inseridos. E evidentemente que é preciso conhecer esse ambiente e é preciso conhecer essa sociedade. Esta questão da sustentabilidade, esse palavrão, na realidade ainda está muito distante da sociedade de uma maneira geral. Principalmente porque durante muito tempo a gente não deu muita bola para esse tipo de coisa. A gente foi, na realidade, vivendo à expensa do ambiente como se fosse possível manter o uso desse ambiente de forma indefinida, né? Então, eu diria em poucas palavras para você, sustentabilidade seria um conjunto de atividades sociais da sociedade que não resultem numa depreciação do meio ambiente. A questão da economia verde vai para além da sustentabilidade e engloba o próprio conceito de sustentabilidade. Na realidade, a economia verde envolve um conjunto de atividades ou um conjunto de nossas atividades que não só não depreciam o meio ambiente, mas ajudam a recuperar aquilo que nós extraímos do meio ambiente ao longo de nossa existência. A partir de um certo momento do homem, da história do homem na Terra, nós começamos a utilizar os recursos naturais e extrair esses recursos naturais de forma não sustentável. Por isso, a sustentabilidade para com a extração desses recursos naturais e a economia verde é um conjunto de atividades que ajuda a repor aquilo que a gente extraiu ao longo da nossa existência. O que precisa para que a gente tenha um planeta sustentável, né? O que a gente precisa para ter um mundo sustentável? Na realidade, a gente precisa reduzir os desequilíbrios regionais. Nós precisamos reduzir o fosso que separa determinadas regiões de outras regiões, né? É impossível a gente ter, por exemplo, índices de desenvolvimento humano, por exemplo, o padrão que a gente tem em algumas regiões no sul do Brasil e aqueles que a gente tem no norte e no nordeste desse país, tá certo? E é impossível a gente ter aqueles índices de desenvolvimento humano que a gente verifica na África com aqueles que a gente verifica na Europa e nos Estados Unidos e Canadá. Quer dizer, enquanto persistirem esses imensos fossos regionais, esses imensos desequilíbrios regionais, a gente vai ter dificuldades extremamente significativas do ponto de vista do desenvolvimento humano, do ponto de vista da economia verde. Por quê? Por uma razão muito simples. Se eu tenho uma família para cuidar e eu não tenho como cuidar disso de forma sustentável, eu vou destruir o ambiente onde eu estou vivendo para poder buscar essa forma de manter essa família, tá certo? Então eu acho que estas questões são questões que estão fortemente relacionadas entre si. A questão do desequilíbrio, por um lado, regional, social e a sustentabilidade por outro lado. No Brasil, o que precisa para a gente se inserir nesse contexto, eu poderia resumir para você numa única palavra: educação. E eu acho que educação em todos os níveis, mas começando pelo nível fundamental. Eu diria que nós precisamos pensar nesse país como um país diverso culturalmente, em que a gente tem a criança vivendo lá na cabeça do cachorro, lá no extremo norte do país, que tem uma relação com o seu ambiente, com a sua cultura, completamente diferente da criança que vive no Pampa Gaúcho, tá certo? E a gente precisa respeitar isso. Se nós não respeitarmos isso, nós estaremos desligando estes brasileiros das suas culturas, dos seus ambientes. E ao desligar, a gente não permite a sustentabilidade. Portanto, eu diria, para ser extremamente sintético,
que a questão da educação é uma questão central nesse contexto. Não é possível mais nós imaginarmos que nós podemos viver num planeta que é finito, que os recursos que estão aí acabam na velocidade que nós estamos utilizando hoje e que nós podemos sustentar indefinidamente a nossa espécie no planeta. Portanto, é muito importante que cada um de nós haja pensando no todo, fazendo o seu papel no local aonde vive.